Olá, graça e paz. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso discipulado de hoje. E neste momento de aconselhamento pastoral, eu quero compartilhar com você uma reflexão da palavra de Deus com o seguinte tema: quem é a igreja? A minha resposta: a igreja que Deus quer, ela é você. No livro de Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus se encontra com Pedro e traz a ele um desafio ministerial. Ele diz: Pedro, eu te escolhi para ser Petros, para ser rocha, para ser coluna, para ser pedra. E sobre você eu vou edificar a minha igreja, porque você é a igreja. Queridos, a igreja que vai transformar o mundo pode até não ser aquela que você frequenta, mas eu posso afirmar que é a igreja que você decidiu ser. Por isso, você precisa viver intensamente a igreja que está dentro de você. Porque Cristo é o fundamento desta igreja que estamos pregando nesses dias. Não são simplesmente as quatro paredes do templo, ou a história, ou o fundamento histórico da sua igreja ou teológico, mas sim você, porque o sumo sacerdote já está dentro de nós. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 30, retrata bem isso que estamos dizendo. Quando diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes determinados e ordenados, e os limites da sua habitação, para que busquemos ao Senhor, e se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram um dia, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, e não havendo de cuidar a que divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, ele anuncia agora a todos os homens e em todo lugar para que se arrependam. Olha que visão profética. Às vistas de um ministério apostólico, nós podemos também concluir que o menor alvo de Jesus não é ganhar o seu bairro ou a sua família. O menor alvo de Jesus é ganhar a sua cidade. E o maior alvo de Jesus é ganhar a sua nação. Deus te escolheu para ganhar uma nação. O próprio Deus disse para Abraão: Abraão, eu estou te tirando da sua posição porque eu te escolhi para formar de você uma grande nação. Deus me dá um exemplo nesta hora para te dar este exemplo também. A Bíblia diz que Deus te escolheu porque Ele quer formar de você uma grande nação. Deus só precisa de um para ganhar uma nação, e este alguém é você. Você é a igreja que Deus escolheu nesta geração. Então, para isso, nós precisamos fazer de cada casa da nossa cidade uma extensão também da nossa igreja. Nós somos as células desse corpo espiritual que Deus está formando. Quando nos reunimos, coisas novas passam a acontecer. Jesus, ele anunciou a Pedro, ou pedregulho, podemos assim dizer, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja onde Jesus é o sacerdote, é o principal pastor dela. Como líderes, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos esta igreja em construção e que se move em todos os lugares, em todos os cantos da nossa cidade, bairros e muitos outros lugares, recrutando novos trabalhadores para a seara do Senhor, como está escrito em Lucas capítulo 10, versículo de número 2. Queridos irmãos e irmãs, Pedro, ele ouve Jesus dizer: Pedro, eu vou construir a minha igreja dentro de você. Você é a minha igreja. E ele ainda diz em Mateus 4, verso 4 em diante: eu farei de você pescador de homens, ou seja, eu vou fazer de você um ganhador de almas. Esta é a igreja que Deus escolheu, esta é a igreja que Deus quer usar. Uma igreja
verdadeira tem que sair dos seus projetos, os projetos dos papéis. E ela tem que ir para fora das quatro paredes, ela tem que ir para a prática missionária. Uma igreja ela deve ter redes fortes, preparadas para pescar peixes grandes, seja de dia ou de noite, em tempos de luz ou de trevas. Esta igreja ela tem que amar as almas, ela tem que buscar os seus peixes, ela tem que colher os seus frutos, sejam eles grandes ou pequenos, como está escrito em Lucas capítulo 5, versos 1 ao 7 e verso 10. Você deve estar entendendo o teu chamado hoje. Nós somos uma igreja que prega arrependimento dos pecados, mas também somos uma igreja que deve pregar a graça de Deus para todos os pecadores. Você, neste dia, pode estar sendo cercado por um espírito de acusação, mas a graça de Deus ela te alcança. Você ainda tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Você é a igreja que Deus quer levantar, você é a igreja que Deus quer usar. O sumo sacerdote já está dentro de você. Você só precisa ouvir a sua voz e dizer sim para ele operar. Deus nos trouxe nesse estudo porque somos a igreja que prega esse arrependimento. Jesus cumpriu toda a lei e agora nós somos uma igreja livre dos poderes das trevas. Nós estamos blindados de todo e qualquer dardo inflamado do inimigo, qualquer laço de acusação. Nós somos uma igreja que tem sede, porque Jesus é a fonte da água da vida. Nós somos uma igreja que tem fome, porque temos Jesus como pão da vida e podemos dele nos alimentar. Jesus ele estava propondo a Pedro nesse texto que ele queria construir uma igreja sem ignorância. Observe o que eu estou te trazendo neste dia. Uma igreja onde Jesus é o sacerdote, ela jamais será artificial, ela jamais será mentirosa. Mas Jesus precisa ser o centro desta igreja. Tudo quanto ela propor a fazer, esta igreja vai encontrar saúde, prosperidade, graça, paz. Ela vai encontrar, se Jesus for o centro desta igreja, um grande crescimento. Observe este estudo, essa palavra que eu estou lhe trazendo hoje, para você meditá-la com profundidade. Quanto mais você ir na direção de Deus, muito mais os seus olhos se abrirão para ver os planos que Ele tem guardado para você. Pode até o mundo vir a desmoronar, mas a igreja que está dentro de você, ela permanecerá de pé. Olha só que visão que Deus está te dando neste dia. A igreja vai além dos sistemas organizacionais. Nós somos comparados à estrutura de um corpo, como está escrito em Efésios capítulo 4, versos 4 ao 16. Que tem sentimentos, tem funções, tem membros diferentes, mas onde todos vão na mesma direção, num único propósito, porque somos coordenados por uma cabeça, que é Cristo. Você é esta igreja. Então, amigo, irmão e amiga irmã, se um membro da sua família ainda não aceitou Jesus, um vizinho seu, um amigo, quem sabe o seu namorado, a sua namorada, quem sabe o seu funcionário, o seu patrão, quem sabe os seus alunos ou os seus professores, seja lá quem for, se eles ainda não aceitaram a Jesus, não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, então a sua igreja, a minha igreja ainda não está completa. Deus nos chamou para sermos igreja do Senhor. Um corpo só existe porque possui membros e exigem que todos esses membros funcionem juntos, bem coordenadamente. E este é o objetivo das nossas células hoje, dos nossos pequenos grupos de discipulado. Nós precisamos funcionar juntos, coordenadamente, fazer romper este corpo em movimento, fazer com que nós possamos dar vida a esta igreja cheia de vida, dar a ela a força necessária para poder caminhar. Por isso eu te desafio hoje, use as redes sociais, use os seus contatos de telefone, seja lá por e-mail, entre em contato com seus vizinhos e amigos, faça amizades que ainda você não tem, mas ainda assim fale de Jesus, fale do amor de Deus,
compartilhe, seja uma igreja construtora, seja uma igreja frutífera, seja uma igreja pescadora de pessoas, de almas, de homens. Deus está te chamando porque esse é o seu dom. Nada é mais forte do que você. Há um alinhamento entre você e também Jesus. Nós chegamos ao tempo de romper essas 4 paredes que talvez te engessou durante anos e anos. Talvez por causa de uma tradição ou por causa de um sistema. Queridos, Deus te chamou para ir além dessas fronteiras. Existem almas clamando por você. E você foi chamado, igreja, para conquistar. Você foi chamada, igreja, para buscar pessoas em territórios estranhos. Você foi chamado e chamada para destruir toda mente cativa, toda mente de bronze, toda mente contrária, tudo aquilo que o inimigo tem forjado contra você. Você foi chamado para destruir essas obras de Satanás. Deus te chamou para ganhar almas para Jesus. Eu encerro a minha palavra perguntando para você: você quer ser igreja? Você quer formar as suas células na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país? Você foi chamado para ganhar uma nação, formar uma nação para Jesus. Queridos, você já tem a unção, o sumo sacerdote dentro de você. Tudo que você precisa, você já tem. Por isso, aceite esse chamado hoje. Aceite esse desafio. Deus está te chamando para ser igreja. Eu me lembro de uma frase da minha filha Micaela. Ela se aproximou de mim certo dia. Ela me disse bem assim, uma frase muito inteligente: pai, podem até tirar a igreja de você, mas não podem tirar a igreja que está dentro de você. Talvez hoje você esteja, por alguma situação ou por algum motivo, seja lá qual for, você esteja fora dos caminhos do Senhor ou fora da igreja. Talvez te abandonaram, te deixaram pelo meio do caminho. Mas Deus me trouxe até este programa, até esta oportunidade, essa porta para o mundo de poder pregar o Evangelho, para falar para você que ainda Deus tem um plano na tua vida, querido. Você é a igreja que Deus escolheu para ganhar este mundo. Você é a igreja que Deus está edificando um grande plano. Você é a rocha que Deus escolheu para formar, forjar, construir a sua igreja. Eu lhe desafio hoje a voltar para os caminhos do Senhor, a formar as suas células, a voltar a pregar o Evangelho, a ganhar almas para Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esta é a hora, é a oportunidade. E eu quero orar por você. Não importa como essa estrutura exterior esteja, as pessoas assim vendo em você. Não importa se você é uma pessoa que as pessoas não deem crédito. Porque a igreja que Deus quer ver, ela já está dentro de você. E eu quero orar por você. Porque é esta igreja que vai fazer a diferença neste mundo. Oremos juntos. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão. Eu quero abençoar a vida da minha irmã que ouve essa palavra e que está se sentindo desafiado a começar a pregar o Evangelho hoje. Eu libero essa palavra de crescimento. Eu libero essa palavra de vitória. E eu decreto, Senhor, que esta igreja que o Senhor desenhou, preparou, planejou, esta igreja agora, eu estou falando com esta igreja, Senhor, que eu estou orando. Esta igreja, ela se sinta desafiada para romper as paredes, as estruturas. Ó Deus, e ir para o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque Deus, o Senhor só precisa de um para formar uma nação. O Senhor precisa somente de uma pessoa para fazer a diferença. Então, Deus, eu libero essa palavra de vitória agora. Eu digo, encoraje essa pessoa. Dê fé a ela, Senhor. Libera o teu amor, a tua graça sobre ela. E que no poder, no nome de Jesus, Senhor, ela se sinta agora curada, liberta, restaurada, salva. Que ela tenha o nome dela escrito no livro da vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu espero que você possa ter guardado essa palavra no teu coração. Lembrando que a igreja que Deus quer, esta igreja é você. Lembre-se,
Podem até ter tirado você da igreja, ou quem sabe, ter negado uma igreja para você. Mas a igreja que Deus tem, ela já está dentro de você. Você é a igreja que Deus espera usar. Que Deus te abençoe. Continue compartilhando os nossos vídeos pela internet, pelos meios de comunicação, e deixe o seu recado aqui para nós podermos continuar falando de Jesus para todas as pessoas, inclusive para você. Deus te abençoe, fique na paz, que Deus te guarde sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor.